E o povo filisteu sofreu por causa de ter levado a arca do Senhor. O Senhor irrompeu com eles, trouxe grande enfermidade sobre a vida deles, tanto que eles colocaram a arca em cima de um carro, numa carroça com bois, e mandaram embora a arca do Senhor. E quando ela chegou, logo que chegou, o povo ainda assim não tinha aprendido como que se devia prestar reverência ao Senhor. O povo se alegrou sim, mas ainda assim o coração do povo estava voltado para si próprio. E eles falaram: se a arca voltou para nós, por que nós não podemos olhar dentro da arca? E ainda assim eles olharam dentro da arca, o que foi repreendido pelo Senhor, porque todos aqueles que olharam para dentro da arca mostraram que eles também não tinham a reverência. E ainda assim o Senhor trouxe grande matança sobre aquele povo. Aqueles que olharam para dentro da arca foram mortos. Ainda o povo ficou temente ao Senhor quando foi levada a arca para a casa de Abinadab. E a arca ficou ali cerca de mais de 20 anos na casa daquele homem. E ainda assim o Senhor, ali com a presença dele no meio do povo, e o povo não aprendia como que se deve buscar ao Senhor, como se deve fazer a reverência. Aleluia, Jesus. Ah, meu irmão, mas por que você fala isso? Porque se vocês olharem, quando fala que a arca chegou na casa de Abinadab, somente fala isso. A arca esteve ali por mais de 20 anos. E só. Abinadab era da família sacerdotal, era para ele dar o exemplo, era para ele honrar ao Senhor, mostrar como se deve prestar reverência ao Senhor. Mas no entanto só fala que a arca ficou na casa dele. Verdade. Deus continua abençoando o seu povo, continua abençoando o seu povo. Mas somente quando Davi assume o trono, ele coloca no coração: eu vou trazer a arca de volta para cá. Só que ainda assim, por ele ver que não aconteceu nada com os filisteus por mandarem a arca de Deus em cima de carros, ele achou que ele também poderia fazer aquilo. Só que para o servo de Deus havia uma ordem específica de como transportar a arca. Havia uma ordem específica de como trazer a presença de Deus para perto de si. E ainda assim ele foi lá e copiou daquele povo idólatra a maneira como ele queria trazer a arca. Colocou em cima de carro de boi. E a presença de Deus não é para ser transportada em cima de carros de bois. Aleluia. O Senhor deixou várias ordenanças, fez a arca do Senhor com lugar para passar os varais. A arca do Senhor tinha que ser trazida nas costas dos sacerdotes. Aleluia. Nas costas dos sacerdotes. Quem são os sacerdotes hoje? Somos eu e somos você. Aleluia. Como que nós temos que levar a arca do Senhor? Honrando aquele que hoje é considerado a arca da aliança do Senhor, que é o Senhor Jesus. Honrando a presença do Senhor. Pois quando nós levamos a presença do Senhor nos nossos ombros, porque o significado de levar a arca nos ombros significa proteção para uma nação, proteção para uma família, a unção de Deus restaurada. E quando nós carregamos essa unção, quando nós realmente demonstramos que estamos honrando ao Senhor, a unção de Deus vem sobre a nossa família. Nenhum mal chega à sua casa, nenhum mal chega à sua casa. Aleluia. Essa é a promessa do Senhor para a sua vida. Verdade. Mas Davi coloca essa arca em cima do carro do boi. E aí, quando esses bois vão andando, chega um determinado tempo em que eles tropeçam. E a arca vai cair. E usar a sua pergunta: você acha que ele pode segurar a arca? Ele acha que ele pode se chegar e segurar ali a presença do Senhor. Só que ele não podia fazer isso. Acendeu ainda mais a ira do Senhor. Aleluia. Ofendeu ele e ele morreu. Ali Davi despertou o seu temor, falou: não é desse jeito, então eu estou fazendo errado. E agora, na onde que eu vou colocar essa arca? Quando a atenção dele se vira para uma casa que tem ali por perto. A Bíblia não fala que ele morava tão perto assim, que Obed-Edom morava tão perto. Mas sim, trazendo a luz assim, do que eu interpreto da palavra de Deus, talvez fosse ali na beira do caminho onde eles estavam passando. Falaram: olha, Davi, tem uma casa ali. Mas de quem é aquela casa? É de Obed-Edom, Geteu. Para vocês saberem, o nome Obed-Edom, Obed significa servo, e Edom quer dizer da dinastia onde ele vinha, ou seja, da hierarquia dele. Ele vinha da família dos Edomitas, que era um povo até então
conhecido por ser adversário, por ser inimigo de Israel. Ou seja, o povo de Israel achava que ele era indigno de ter aquela presença em sua casa. Achava que ele não poderia, a arca não poderia ficar ali. Mas eles mal sabiam que era ali que Deus ia realizar Aleluia, e mostrar para eles que não é como eles pensam, que não é muitas vezes como eu e como você pensa, que muitas vezes a gente se julga ser tão merecedor de alguma coisa, quando nós não somos merecedores de apenas nada. Verdade. Só o fato de nós termos levantado e aberto os nossos olhos, como a Cris falou aqui, e é motivo para nós glorificarmos ao Senhor e não esperarmos mais nada, pois a bênção maior o Senhor já nos deu, que é o dom da vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a hora que a arca entra na casa de Obed-edom, ali começa um grandioso mover, pois até então ninguém sabia quem era Obed-edom, ninguém dava valor para aquela família. Talvez fosse uma família tão pobre ali, tão humilde, mas que quando a arca do Senhor entrou, com certeza Obed-edom falou assim: olha, esposa, vai lá, prepara lá a mesa, prepara a mesa no meio da casa, prepara a melhor mesa, pega a melhor coalha e coloca ali, coloca a arca ali. E a arca Aleluia, ficou no centro. Talvez a arca tenha ficado no centro da casa. E quando Obed-edom se levantava, chegava ali, ia passar, se fazia reverência. E talvez os filhos dele, querendo aprender o porquê, ele fala assim: filho, nós não somos dignos nem de levantar os olhos para olhar para a arca. Nós não somos dignos nem de levantar os nossos olhos e olhar para a presença do Senhor. Então, quando vocês passarem aqui, vocês chegarem perto da arca, se curvem, porque ali está a presença do verdadeiro Rei de Israel. Ali é que está a presença do verdadeiro Rei. O Rei de Israel, aquele que comanda a nossa nação. A nossa nação só é o que é hoje, segundo a vontade de Deus. Ah, pai, por que isso? Por que, meu filho? Sem a presença dele não somos nada. Como que o Senhor prova isso? Porque muitas vezes Israel foi para a guerra sem temer a Deus e perdeu. No entanto, a arca de Israel, quando foi levada pelos filisteus, pela própria permissão de Deus, quem fala para mim, quem que foi lá resgatar a arca? Aleluia. Sendo que o próprio Deus batalhou contra aquele povo filisteu, e ele mesmo fez com que eles mandassem a arca de volta. Ou seja, as nossas guerras, nós temos que lutar com Deus. Aleluia. As guerras de Deus, aleluia, Ele não precisa que nós lutemos com Ele. Ou seja, a mesma coisa que Deus está falando assim: olha, eu com vocês, eu continuo sendo Deus. Sem vocês, eu sou Deus também. Agora, onde vocês conseguem chegar se não for a minha presença com vocês? Aonde vocês conseguem ir se não for a minha presença? O que vocês fizeram até hoje quando eu não estava presente? O povo filisteu veio contra vocês e roubaram a arca, levaram a minha presença do meio de vocês tão facilmente, porque vocês estavam tão cheios de si, se achavam tão prepotentes, que eu deixei vocês verem que vocês sem a minha presença não são capazes de nada. Aleluia, Jesus. E quando Deus começa a agir na casa de Obed-edom, começa a restaurar a família, começa a restaurar bens, começa a agir nos negócios, começa a prosperar aquela família, e prospera daqui. Obed-edom faz negócio ali, e prospera. Obed-edom vai ali, e Deus prospera. Obed-edom faz uma coisa e Deus prospera. Obed-edom faz outra coisa e Deus prospera. A mulher de Obed-edom vai em outro lugar, Deus prospera. Ou seja, por quê? Porque onde ele estava, a presença de Deus ia com ele. Por quê? Por causa da adoração dele, por causa da entrega dele, porque em tudo que ele fazia, ele colocava o Senhor à frente. Em todo momento ele estava honrando a presença de Deus dentro da casa dele. Ele mostrava para os seus filhos que, apesar de muitos não darem nada pela família dele, muitos falando que eles não eram nem conhecidos, Deus estava fazendo que chegasse a notícia até o rei. Fala, rei. Aleluia, Jesus. O Senhor tem visto o que tem acontecido na casa de Obed-edom? Ele falou: não. Ele falou: Deus tem prosperado tão grandemente. Ele falou: mas como? Como que Deus prosperou na casa dele? A arca ficou na casa de Abinadab, que era o sacerdote. Uzá, que era parente dele. Quando levou a arca, foi tocar na arca, Deus rompeu. E vai prosperar a família de Obed-edom? Vai lá para o Senhor. Com certeza Davi chegou ali e falou:
está acontecendo aqui? Eu estou vendo que você tem prosperado desde que a arca chegou. Aleluia, Jesus. Deus tem feito grandes coisas no meio da sua família. O que é que você tem feito que Deus tem agido dessa maneira? Com certeza ele falou assim: Rei, desde quando a arca chegou aqui, eu não tenho coragem nem de me achegar próximo dela. Quando eu passo diante dela, eu passo encurvado. Eu faço reverência, porque eu não sou digno de que ele esteja aqui. É como foi lido aqui, o servo do centurião estava doente, o Senhor Jesus foi lá, falou: vou lá. O que ele falou? Falou assim: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Era a mesma coisa que o Eliseu estava falando. A presença de Deus está aqui, para mim já basta, meu Deus. A presença do Senhor está no meu lar, para mim já basta, meu Deus. Glória. O Senhor tem movido, meu Pai, porque eu não tenho pedido nada a Ele. Ele tem feito porque Ele quer. A única coisa que eu tenho feito é adorar. Eu levanto cedo, eu vou diante da arca, eu adoro. Eu vou trabalhar, a hora que eu volto, eu adoro. Aleluia. Eu vou ao mercado, quando eu volto, eu adoro. Mas por que você faz isso? Porque sem a presença dele eu não consigo fazer nada. Aleluia. Sem a presença dele eu não sou capaz de nada. Sem a presença dele eu não chego a lugar nenhum. Eu posso sair daqui, e se eu não for com a presença dele não for comigo, eu vou chegar até ali na esquina, e um carro pode me atropelar. E aí? Mas com a presença dele, ele me livra de todos os perigos, ele me livra de todo acidente. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui nessa noite, foi porque Deus tem permitido, foi porque você tem se colocado na presença dele como Obed-Edom. Aleluia. Eu não falo que assim como Obed-Edom, porque Obed-Edom é servo de Edom, mas você pegue somente esse nome, Obed. E Glória. quantos Obedes não têm estado aqui nessa noite? Quem sabe você também não é um Obed na presença do Senhor, aquele a qual ninguém dá nada, aquele a qual ninguém acha que é digno, aquele a qual ninguém acha que pode chegar a algum lugar, mas que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem chamado para a presença dele e tem realizado grandes coisas, e a cada dia tem mostrado frutos. Aleluia. Aleluia. Filho, pode ir porque eu estou com você. Filho, pode ir porque eu vou fazer por você. Oh Espírito Santo, aleluia. Porque você tem se rendido. Obrigado, Pai. Porque você tem feito aquilo que me agrada. Aleluia, Jesus. Porque você tem sido humilde diante da minha presença. Glória a Deus. Aleluia. Se nós olharmos, também foi assim com uma mulher que chegou aos pés do Senhor Jesus. Quando Jesus adentrou numa casa e ninguém recebeu bem, ninguém deu água para ele lavar os pés, ninguém ungiu a cabeça dele, ninguém fez nada pelo Senhor. No entanto, de repente chega uma mulher com um vaso, com um Aleluia, perfume muito Jesus. caro, e ela não fez questão daquele perfume, ela derramou sobre o Senhor. E quando muitos foram lá tirar ela, o que o Senhor Jesus falou? Não, deixa ela. Aí, para eles justificarem o que eles não estão fazendo, como muitas vezes as pessoas fazem, quando eles veem você fazendo e não fazem, mas querem criticar você ainda por estar fazendo, e fala: Senhor, mas esse perfume poderia ser feito, poderia ser vendido e dado aos pobres. Queriam justificar, querendo falar que poderia ser feito grandes coisas por aquele perfume. O Senhor reconheceu: sim, pode. Só que os pobres vocês sempre vão ter. Aleluia, Só que Jesus. estava no coração dela me honrar. Oh, E isso não vai ser tirado dela de jeito nenhum. aleluia. Pois um coração disposto a honrar o Senhor, ele não manda embora. Aleluia. Glória a Deus. Ele deixa que se faça segundo a sua vontade. Quando você coloca que você vai honrar ao Senhor com sinceridade, o Senhor não deixa que isso seja tirado de jeito nenhum, meu amor. E aquela mulher pôde fazer tudo o que ela tinha colocado no seu coração, porque o Senhor falou: ela fez por mim uma boa ação, Aleluia, Jesus. preparando o meu corpo para a sepultura. E eles falaram assim: olha, e aonde for falado dessa palavra, vai ser lembrado
que essa mulher fez. Aleluia. Aleluia. Não porque ela veio aqui falando assim, não, eu tenho perfume de nardo puro, eu vou ofertar ao Senhor. Não, ela não fez questão nem de anunciar o que ela tinha. Eles somente souberam o que era quando ela quebrou o vaso e derramou. Porque tinham ali conhecedores, sim, tinham conhecedores. Mas ela fez de coração, ela fez de coração disposto, não esperando receber algo em troca do Senhor. Ela fez com Obed. E Obed fez o que está escrito lá em Provérbios. Ela, Obed, o que eles fizeram? Entregaram ao Senhor, honraram ao Senhor com tudo que Aleluia, eles tinham. Jesus. Aleluia. Eles colocaram à disposição do Senhor. Pois quando Davi chegou e falou para Obed, posso deixar a arca? Senhor, a casa é sua. Senhor, vem fazer morada. Como muitas vezes, quem não cantou aqui para o Senhor fazer morada na sua casa, fazer morada na sua vida? Aí está a diferença da casa de Abinadab para a casa de Obed-edom. Porque na casa de Abinadab, que era um sacerdote, a presença também estava lá, estava, só que ele estava tão acostumado que ele não deu a menor importância para aquela presença que estava lá. Enquanto que Obed-edom, mesmo com a arca estando lá, ele queria se sentir mais próximo, mais achegado, ele queria estar cada vez mais perto do Senhor. Aleluia. E assim ele vem nos mostrando que é assim que o Senhor quer que nós sejamos. Glória a Que nós tenhamos sede de estar cada vez mais próximos ao Senhor, de nós buscarmos cada vez mais ao Senhor, de estarmos querendo servir cada vez melhor ao Senhor. Graças a Deus, aleluia. Meu irmão, se consegue provar, consigo provar para você, porque Obed-edom, nem quando a arca saiu da casa dele, ele não se desgrudou da arca. Porque enquanto a arca foi levada para Jerusalém, ele foi. E tanto que ele se entregou ao Senhor, que ele foi colocado como porteiro do tabernáculo de Deus. Aleluia. Para Glória. vocês verem que tinha alguém que ninguém dava nada para passar para dentro, para poder chegar na presença da arca, tinha que passar por ele. Aleluia. Olha só para vocês verem como Deus honra a pessoa que se coloca à disposição dele, que coloca a sua vida, que entrega a sua vida totalmente a ele, e diz, faz Senhor, faz como é que o Senhor quiser, faz do jeito que o Senhor preparou, Senhor Deus, faz da minha vida, segundo o que o Senhor quiser, pois eu sou o seu instrumento, ó Pai. Aleluia, Jesus. Isso que Obed-edom fez, que faltou para Abinadab fazer. Porque Deus não olha a posição eclesiástica, Deus não olha se é rico ou se é pobre. Deus, Ele quer um coração disposto. Aleluia. Um coração que Obrigado, verdadeiramente Deus. se entregue na presença dEle. Obrigado, que se coloque disposto a servir. Pois Glória a Deus. muitas vezes vemos pessoas falando que, mas eu vou fazer isso, mas eu quero isso. Eu vou fazer isso, Senhor, se o Senhor fizer isso. Não, Deus não aceita barganha. Por isso que muitas vezes as pessoas vai, roda e não sai do lugar. E quando chega o irmãozinho que se entrega, logo está colocado na posição de destaque. Por quê? Não porque ele merece, mas porque Deus honra aqueles que se dispõem na obra dele. Aleluia. Aleluia, Porque Jesus. Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém. Porque o Senhor fala também que se alguém honrar a um dos pequeninos que está com Ele, porque a presença do Senhor está comigo e com você que está bem. Se alguém fizer algo que te abençoe, o Senhor vai abençoar a vida daquela pessoa. Porque Aleluia, a presença do Jesus. Senhor está sobre a sua vida, está sobre a minha vida, está sobre a vida do pastor. Porque hoje, como eu falei, hoje nós temos que carregar a presença do Senhor, porque o Senhor Jesus veio com uma nova aliança. Porque Ele mesmo falou assim, olha, eu vou ao Pai, mas eu deixo a vocês, eu vou derramar o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por muitos. Ou seja, o sangue do Senhor está derramado sobre a minha vida, está derramado sobre a sua vida. A arca da aliança, Aleluia, nós Jesus. carregamos a presença do Senhor, é a presença do Espírito Santo, é a unção do Senhor que está sobre a sua vida. Aleluia. Aonde quer que você entre, a bênção do Senhor te acompanha. Glória a Deus. Graças a Deus. Quantos daqui já viram num lugar, você está num lugar, estava vazio, quando de repente chega outro, no estabelecimento. Por quê? Porque a presença do Senhor está sobre a sua vida, e aonde você for, Aleluia, é abençoado. É o Senhor mostrando que a presença
Deus é com você, quer Ele estar junto com você, não importa onde quer que você esteja, o Senhor sempre vai estar acompanhando a sua vida. Graças a Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo. Glória, glória, glória. Que a cada dia, meus amados, nós possamos ser mais obedientes e menos Abinadab. Não coloque no coração que você é alguma coisa por uma posição, por um cargo, ou por você conquistar alguma coisa, não. Deus, Ele te abençoa, porque pelas coisas que você faz, pela sua entrega, como eu falei, não por você ser merecedor. Eu não sou merecedor de estar aqui hoje falando da palavra do Senhor. É pela infinita misericórdia dele. Foi porque Ele me chamou. Foi porque Ele te chamou que você está aqui hoje. Ele Glória te a escolheu. Deus. Ele tirou você como Ele tirou Obed, lá do lugar onde ninguém dava nada para ele, e trouxe para colocar aqui e falar: filho, eu estou com você. Aleluia. Filho, a sua casa está aqui. Filho, a sua casa é abençoada. Filho, eu te abençoo. Minha mão está sobre a sua vida. E onde quer que você esteja, nenhum mal vai chegar à sua vida. Não deixa que ninguém venha falar para você que você não vai chegar no lugar nenhum. Aleluia. Porque não foi qualquer um que te chamou, não. Foi o Deus Todo-Poderoso que te chamou. Ele te chamou e te fez, não vencedor, mas te fez mais que vencedor. Aleluia. Se Ele te fez mais que vencedor, não há empecilho que o inferno coloque diante da sua vida que vai conseguir te derrubar. É. Porque nem quando quiseram tirar a arca de Obed-edom, nem por isso ele deixou de adorar o Senhor, porque ele foi junto. Então, que você não pode ir até a arca, mas carregue a arca junto com você. Carregue a Aleluia. presença de Deus. Onde quer que você esteja, fala de Deus. Fale do Senhor Jesus. Fale com grandes coisas. Você não conhece muito a Bíblia, mas só você falar da sua vida. Fala o que o Senhor tem feito por você. Tem Aleluia. tanta gente esperando para ouvir um testemunho seu, esperando para saber como você chegou até aqui, como você conseguiu chegar até aqui, através do seu testemunho. Muitas vezes você vai ganhar muitas almas, Glória a Deus. mas muitas vezes nós ficamos quietos e perdemos a oportunidade de abençoar muitas vidas. Verdade. Nós possamos voltar e ser mais obedientes, mais servos do Senhor. Aleluia, Servos Jesus. aqueles que que entregam tudo, mesmo que não ganhem nada em troca, mesmo que não recebam nada, pois o reconhecimento vem do Senhor. E quando o reconhecimento vem do Senhor, não há coisa melhor. Fique com essa palavra no seu coração. Aleluia, Deus te Jesus. abençoe, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus.